Me avisa quando estiver online. Online? Tá ótimo, então. Obrigado, Caio. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Com muita alegria, né, que eu estou aqui. Nós iniciando aí o retorno presencial, gradual, aqui no Instituto Federal de Brasília. E hoje eu estou aqui para poder abrir essa sessão do Seminário de Pesquisa em Saúde e Engenharia. Meu nome é Fábio Henrique M, Oliveira, sou professor aqui no Instituto Federal de Brasília. E esse seminário está contextualizado no âmbito, né, de um projeto chamado CAPES-COFECUB. Eu vou explicar um pouquinho o que é. Tá? Bem, primeiro para contextualizar um pouco, né, o que é essas siglas, CAPES-COFECUB. A CAPES é a agência aqui do Brasil que lida com o ensino superior, com a parte de pesquisa, nível superior. Então, é a agência que faz o fomento, propicia através de editais. E o COFECUB é o Comitê Francês de Avaliação e Cooperação Universitária com o Brasil. Então, essa aqui é uma manchete recente, né, no site da própria CAPES, dizendo que é a cooperação internacional mais antiga na CAPES. Então, uma cooperação com diversas universidades da França. E... Está funcionando, não, cara. Ah, está com delay. Tá. Muito bem. O projeto CAPES-COFECUB, esse projeto, ele é intitulado Desenvolvimento de Interface Homem-Máquina para Avaliação de Sinais Motores na Doença de Parkinson. Então, é um projeto com duração de 4 anos. E no âmbito desse projeto existe um intercâmbio previsto de pesquisadores e estudantes a nível de mestrado e doutorado, tanto do Brasil para a França, quanto da França para cá. E o objetivo desse projeto é o estudo de doenças neuromotoras, tais como a doença de Parkinson, que afetam uma grande parcela da população. Então, é necessário, né, pesquisas e desenvolvimento científico nessa área, nesse âmbito, para, sobretudo, o diagnóstico e avaliação da doença de Parkinson. Então, nesse estudo, uma nova interface homem-máquina é proposta para a avaliação da doença de Parkinson. E essa interface, né, esses resultados dessa pesquisa, poderão ser utilizados para avaliação da eficácia de tratamentos clínicos. Então, você tem tratamentos medicamentosos, você tem um caso que é necessário fazer cirurgia. Então, para a indicação desses tratamentos, essas tecnologias, né, são indispensáveis. Bom, são vários integrantes do projeto. Hoje aqui nós temos alguns dos integrantes do projeto. Então, o coordenador aqui do lado do Brasil, o professor Adriano de Oliveira Andrade. Ele vai falar sobre o programa de Engenharia Biomédica, o qual ele coordena na Universidade Federal de Uberlândia. E o professor Ian Morelli, que está aqui conosco, vai falar sobre interface homem-máquina para dirigir cadeiras de rodas inteligentes. Então, interface homem-máquina para isso. E o professor Pierre, também da Universidade de Lorraine, vai falar, compartilhar um pouco a experiência dele sobre estratégias de hackathon para a inovação nas estratégias de ensino nas instituições de ensino. Tá? Então, método colaborativo, muito utilizado no mundo todo. E a professora Raíra, né, vai apresentar aqui os avanços do trabalho dela, né, no doutorado dela, junto aí com o professor Eduardo, orientado pelo professor Eduardo, inovações em tecnologia assistiva e alocação, né, abordagem de alocação de atenção. Muito bem. Então, vamos às apresentações. A gente vai começar com o professor Adriano. E vamos lá, Adriano. Okay.
bateria. A câmera, como é que é? Só você ficar naquela posição, né? Isso, do lado da projeção aí. Ah! Ficou pronto aí aqui. Embaixo. Tudo bem? Isso, fica daí. Boa tarde a todos. É com muita satisfação que eu estou com vocês hoje nessa casa. Como o Fábio falou, é uma grande alegria a gente estar retornando aí um pouquinho dessas atividades presenciais. Hoje, embora eu esteja aqui no contexto do nosso projeto de pesquisa, que é um projeto financiado pelo governo francês e pelo governo brasileiro, né, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica, porque, afinal de contas, foi essa área que permitiu com que esse convênio todo ele surgisse, com que essas pessoas, pesquisadores, estivessem integrados. Lá em Berlândia, nós temos tanto o curso de graduação quanto pós-graduação em Engenharia Biomédica. Eu poderia dizer que nós somos um dos pioneiros no Brasil na área de graduação. O nosso curso foi o terceiro curso de graduação em Engenharia Biomédica no Brasil e o segundo na esfera federal. Né? Então, nós temos uma experiência, a gente já passou aí por diversos momentos, por diversos desafios de consolidação da profissão. Hoje, eu nem sei quantos estudantes nós formamos. Temos aqui a Raíra, né, que foi uma egressa do nosso programa. E como ela, a gente já tem estudantes egressos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, é uma alegria muito grande. Em 2006, nós iniciamos esse desafio do curso de graduação. E foi justamente pelo sucesso dele, pelos resultados da nossa pesquisa, que deu origem ao curso nosso de pós-graduação em Engenharia Biomédica. De novo. Yeah. Embaixo. Bem, não existe curso de graduação sem o suporte de uma secretaria, né? Então, no nosso curso, nós temos lá, para aqueles que tiverem interesse em entrar em contato conosco, saber um pouquinho sobre essa questão de processo seletivo, como que é o funcionamento do curso, nós temos a nossa webpage, mas nós temos um secretário muito dedicado, que é o Edson, que vai estar podendo responder questões específicas. O nosso curso ele é aberto a profissionais de diversas áreas, não somente das áreas das ciências exatas, mas da saúde, das humanas. A engenharia biomédica, a gente diz que ela é um ponto de convergência entre áreas, né? Então, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo pelo e-mail e também em contato com o Edson. Viu? Bem, aqui está um pouquinho do nosso histórico com relação à engenharia biomédica, aquilo que aconteceu na nossa universidade, o que tem acontecido ao longo do tempo. Em 1997, né, a gente pode dizer que foi um marco para a área de engenharia biomédica no Brasil. Foi criado um laboratório de engenharia biomédica. Esse laboratório sob a coordenação do professor Alcimar Barbosa Soares. E também naquele mesmo ano iniciou-se a atividade de um grupo que atua na área de realidade virtual, aumentada. Então todos esses atores se uniram para trabalhar
essa interseção entre a área da saúde e a área das ciências exatas. E assim, com a atuação desses professores, desse grupo de professor ali inicial, né, que plantou essa semente, houve um interesse de se iniciar uma linha de pesquisa dentro do curso de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica, né, para poder acolher aí esses trabalhos que eram, né, voltados à tecnologia para a saúde. E, inclusive, eu tenho a alegria, né, de compartilhar que eu fui o primeiro mestrando, aí né, a primeira pessoa que fez ali o mestrado em Engenharia Biomédica ali no nosso programa da Elétrica. Acho que o Eduardo foi o primeiro doutorado, não é isso, Eduardo? Salvo engano. Então, assim, São Marcos, isso é por volta de 97. Então, aqui, ó, foi em 2000, né? Então, foi o Marco, que foi o mestrado. Aqui, em 2006, foi o doutorado do professor Eduardo, hoje que está lá. Veja que depois, né, depois que eu formei na UFG, em Goiânia. Depois fiz o mestrado em Uberlândia, nessa área. Depois eu saí do país, voltei, e muita coisa mudou, né? Em 2012, nós iniciamos aí o nosso programa de mestrado em Engenharia Biomédica. Então, assim, embora o mestrado ele tivesse sido iniciado, nós já tínhamos aprovado também internamente o doutorado. Então, não estava em funcionamento. Por quê? Porque existe uma diferença, né, de... Assim, uma coisa é você aprovar isso institucionalmente e outra coisa é a CAPES aprovar o curso propriamente dito. Então, existe um tempo para as coisas acontecerem. E durante esse tempo, né, nós tivemos aí o surgimento de iniciativas importantes de laboratórios que foram ajudando a gente a formar aquilo que se tem hoje, né? Um deles é o Untitled, que é o Núcleo de Inovação e Avaliação Tecnológica de Saúde, que eu coordeno juntamente com a professora Selma. A professora Selma, ela atua mais voltado na área de gestão hospitalar. Então, nós temos, assim, uma parceria muito forte, seja na graduação ou na pós-graduação com o hospital, que nós acreditamos que a formação do estudante ela sai plena quando ele se envolve com a prática, quando ele entende realmente as demandas daqueles que vão precisar do serviço dele no futuro, né? A gente encara assim, sob a perspectiva da graduação, da pós-graduação. Esse envolvimento é muito importante. Em 2014, o professor Eduardo, né, ele fez uma iniciativa muito importante, né? Ele se uniu aí com diversos pesquisadores e houve ali o estabelecimento do NTA, que é o Núcleo de Tecnologias Assistivas da nossa instituição. Embora ele seja da instituição, ele faz parte de uma rede, não é isso, Eduardo? De uma rede nacional voltada para essa finalidade. Ou seja, são projetos, são laboratórios que foram estabelecidos a partir de demandas reais, né? Então, o surgimento desses laboratórios, eles impulsionaram muito o nível de pesquisa que a gente vinha fazendo. Nós já tínhamos colaborações importantes. O Eduardo, ele se inseriu ali com diversos pesquisadores na área de reabilitação, tecnologia assistiva. Isso foi muito importante para a nossa instituição, né, e para o grupo em si. Isso impulsionou muito aquilo que a gente vem fazendo e tem feito. Em 2015, outros laboratórios, principalmente laboratórios mais da área de física médica, nós percebemos o seguinte: não tem como você fazer engenharia biomédica com uma especialidade apenas, né? Nós, eu, o Eduardo e os outros colegas, a nossa especialidade básica era a engenharia elétrica, né? A nossa área mãe. Veja, não existia engenharia biomédica no passado, isso é uma profissão relativamente recente. Então, é necessário unir esforços, né? Então, a gente buscou parcerias com os colegas da física médica, pessoas da área da saúde, assim por diante. Isso tudo tem incrementado muito aquilo que a gente desenvolve no nosso programa e as possibilidades. Por isso que eu digo que o programa, ele acolhe, ele recebe aquele que está interessado em desenvolver tecnologia para a área da saúde, independente da sua formação,
né? Se você é um gestor, se você é um economista, não interessa. Existe espaço para você, desde que você tenha, né, como foco essa questão do desenvolvimento de algo em prol do bem-estar ou da saúde humana. Então, a gente trabalha dessa forma. Em 2019, finalmente, assim, após 7 anos, né, de trabalho, nós iniciamos o nosso doutorado. Ele coincidiu aí com o período da pandemia, mas mesmo assim a gente tem uma procura muito boa, né? Assim, sempre há uma demanda intensa. O nosso curso ele é um curso que é semestral e é um curso que ele abriga diversas, né, áreas do conhecimento, ou diversas subespecialidades dentro daquilo que a gente chama de engenharia biomédica. Eu estou colocando isso para você. Como que o curso ele é dividido, né? Olha, eu tenho aqui o nosso programa, que é a base de tudo, e eu tenho as linhas de pesquisa. Nós temos 3 grandes linhas de pesquisa no programa. Então, uma delas é essa linha que é voltada mais ao desenvolvimento de dispositivos, seja computacionais ou hardware. Aqui entra questões como coisas relacionadas mais à física médica, por exemplo. Eu tenho um equipamento que emite radiação instalado no hospital. Como que eu garanto a segurança deste equipamento, né? Como que eu garanto que as pessoas estão seguindo a norma? Como que eu testo a qualidade daquilo que está instalado lá? Então, os colegas nossos da física, eles se preocupam muito com questões desse tipo, né? Nós temos o grupo de realidade virtual aumentada, que aplicam as tecnologias de desenvolvimento de jogos e outras tecnologias de visão computacional, etc., para estar atuando principalmente na área da reabilitação humana. Lembrando que a reabilitação ela é uma área muito ampla, que inclui tratamento, inclui recuperação, né? Então, isso tudo é abordado aqui. Hoje, nós temos a cooperação com pesquisadores da física que trabalham com essa área de laser, de fotônica, né? Então, assim, essas são áreas muito importantes, principalmente quando você quer estudar a interação entre sistemas e a pele, tecido humano em geral. Esse pessoal aqui do laboratório, eles têm instrumentos, né, de última geração para poder estar trabalhando aí com pesquisas nessa área. Bem, nós temos ainda aqui um laboratório de medicina experimental. Não é o nosso mais envolvendo a parte animal. Não é o nosso foco, né, estar trabalhando com isso, né, o foco dos engenheiros. Porém, conforme eu falei, nós atraímos outros profissionais, outros pesquisadores para o programa para abrir esse tipo de vertente. Por quê? Porque você estudar o que está acontecendo ali no modelo animal ajuda a gente a compreender aquilo que acontece no ser humano. Essa daí seria a vertente. Aqui, nessa área de reabilitação, nós temos Miniauditório, né? A gente trabalha não só a reabilitação, mas na área de sistemas de engenharia de saúde, né? A gente trabalha muito em assuntos relacionados à legislação, assuntos relacionados ao desenvolvimento de equipamentos médicos e a avaliação desses equipamentos, a reabilitação humana, né? Então, nós temos, eu particularmente, eu tenho uma grande linha de pesquisa que é voltada ao estudo da doença de Parkinson. Nós temos, assim, diversos estudos temáticos também. Aqui, né, tem o NTA, então eu estou ilustrando isso ali, com as cadeiras de rodas, tecnologias assistivas. O professor Eduardo tem formado, né, diversos estudantes que têm atuado nessa área. No Biolab, que é o nosso laboratório pioneiro, nós temos pesquisas de base e aplicadas voltadas à neurociência, neuroengenharia. Isso tem sido um foco interessante, desenvolvimento de próteses, de órteses. E nós temos um colega nesse LabioEng aqui. Ele é um laboratório que, na verdade, fica na Universidade Federal de Goiás. Como, né, nós temos um membro aí do programa que está lá, o professor Marcos Fraga,
Tem um laboratório de biomecânica completo para poder fazer estudos tanto em humanos quanto em animais. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Esse aqui foi um estudo que ele fez, onde ele monitorou ali a atividade de diversos animais sob esteira. Né? Então, assim, é possível você aplicar a engenharia biomédica nessa área, tanto para os seres humanos quanto para os animais em geral. Inclusive, eu tenho visto tanto os nossos estudantes, os egressos da graduação quanto da pós, trabalhando, né? Assim, em prol da saúde humana e em prol da saúde animal também. É isso que a gente vê. Bem, qualquer programa de pós-graduação ou instituição é formado pelas pessoas. Aqui estão, né, a carinha de cada um dos nossos colegas que fazem parte. Principalmente hoje em dia, para a área de doenças vitais. Então, esse é o time nosso, é o time que compõe. Essa base também é uma base que atua muito na nossa graduação. Né? Lembrando que o curso de graduação ele tem particularidades específicas, a gente aproveita muito daquilo que tem na universidade, porque a universidade é grande, então a gente tem o pessoal da anatomia, o pessoal da biologia, o pessoal da química, todos que dão suporte aí para nós. Seria impossível fazer, né, um curso só com um grupo de professores, só com 10 professores, seria praticamente impossível. Bem, alguns marcos, né, do nosso programa. Até 2020, na verdade, a gente já tinha completado 49 defesas de mestrado, eu acho um número a CAPES, no meio dessa avaliação toda, desse processo que ela tem, né, tem feito, ela reavaliou o nosso curso com a nota chamada 4+, inclusive a gente ganhou bolsas, né, por isso. E assim, como é um curso recente, nós temos uma mão de obra, professores bastante qualificados para estar tocando isso aí. Bem, no mais, eu convido todos vocês a acessarem o nosso website, a conhecer um pouquinho mais sobre o que é engenharia biomédica, né? E as nossas portas estão abertas, viu? Seja para visita, para contatos. Nós temos aqui a colaboração com o professor Fábio, que estudou lá conosco, né, no programa. E assim, então sejam bem-vindos, viu? Fiquem à vontade para entrar em contato, para poder
conversar. Eu realmente imagino que aqui no campus, neste campus aqui, diversas ações, né, existem na área de interação entre tecnologia e saúde. Eu acho que isso é muito positivo, né, para a área de engenharia biomédica. Viu? É necessário fortalecer cada vez mais essa área no centro do Brasil. E com certeza Brasília, Goiânia, né, são polos importantes. Okay? Então essa era a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês. E não sei, estou aberto para qualquer comentário ou questão. Viu? É isso aí, Fábio. Muito bem, Adriano. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Questões? Não? Tudo entendido? Mas foi bem informativo. Muito bem, então. Vamos lá, Ian. Obrigado, Ian. Okay. So, obrigado por estar aqui, para assistir a nossa apresentação. Mas eu falo só um pouco português, so eu vou falar em inglês para minha apresentação. Ok? Tudo bom para você? So, muito bom. Só posso fazer. Então vamos em inglês. Okay, so I'm Jan Morer. I will present you my research work around the past years around the analysis of a human-machine system in electric-powered wheelchair driving. So let's see about these past research topics, and after I will go with the new topics with my colleagues, Brazilian colleagues, and other colleagues for other countries. So just to show you, because I think you know France, you know Paris, but I'm not sure that you know Metz. It's our city where we live and we work, and we are working in this building here. And so Adriano, Fábio, and Eduardo come there a few weeks ago. And so now it's our turn. We went to Brazil, to Uberlândia especially, to work with our colleagues on our project, CAPES-COFECUB project that Fábio talked about just before. So we went here in Uberlândia, and you are just up in Brasília. Okay? So just to show. Oh, it's just my background. One thing, I had my PhD in 2001, and I worked there. At this time, I was working on a very different type of topics. It was control law, very automation system, which are using fuzzy systems and especially Takagi Sugeno system. So it was lots of maths and so on. And I had a work in the University of Lorraine, and I became assistant professor, and I changed completely my topic of research, and I went into assistive technology and rehabilitation engineering. So that's why I'm here, and I work on this type of area since 2001. And this year, I achieved my, we call it in France, HDR, for habilitation to direct research. So now I can have my own students to make the research and so on. So that's why. So you don't have this here
in Brazil, it's typically French thing. So you have to prove that you have the skills to supervise. So I will talk about three main axes during the past research topics. The first one was about navigation aid. This thesis was from Regis, which you know. Regis is in our lab now, actually, as an engineer. The topic of his thesis was navigation aid for people with disabilities, and was recognition of paths, automatic recognition of paths. This research was included in a more important project called VAM, for Véhicule Autonome pour Personnes Handicapées Moteurs, in French, so Autonomous Vehicle for Disabled People. It was a smart wheelchair. Normally, it would provide an aid to navigation in indoor environment for people with disabilities. But the main thing is that the user has to remain the actor of the movement. He has to move alone, but with help, not transported on the wheelchair. This is very important. The second specificity of this project is the control architecture, which was based on a multi-agent system, which is not so common, with a case-based reasoning system too. And there was the joint control of the user and the chair. We call it a symbiotic system because each one were cooperated, and there was an exchange and control during the navigation. So, as we had a multi-agent system, we thought that we could only use data from this system to model the path, the journey, the routes that the user is doing. We try to use HMM, hidden Markov model, for route recognition, but we go through problems of slow learning and poor recognition rate. So we use embedded data which are on the, you can see here, there is lots of sensors here, so we can use them to have more information about where is the chair and where are the obstacles and so on. And we develop a standalone localization method using conversation algorithm based on particle filters. So it was quite interesting because the main interest is taking into account the difference in terms of position and displacement and amplitude. Because when you are making a movement, you are making it in a different way, speed, localization, and so on. So this type of model can model some moving. It is moving model, so it can take into account several differences. This first test was positive, but sorry, oops, low to speed, yeah. But there is some limitation with smart wheelchair. We call it smart wheelchair because they are doing things on themselves. We had too few clinical trials and evaluation, because it's difficult to take this type of wheelchair in centers and so on. The tests are very heavy to implement, and most of the tests are done in the laboratory with healthy people. So it's very difficult to validate the impact of this type of system of the daily life of disabled people. Second thing, most of the time people doesn't like new things, and especially technological new things. So you have to deal with acceptability, with learning the system, and so on. So it's very difficult. It's the second break, I think. Third, not the least, company who build armchair, they are very reluctant to give information about their chair and to share information to make your system adaptable to their chair and so on. So that's why most of the chair or smart chair remains prototypes, and there is very, very few technological transfer. So that's why we decided to change and to
to try alternatives. So we decided to work upstream, so before, and try to improve access to existing technical heads. So because some people doesn't have access to wheelchair because they are new not to be able to drive a wheelchair. So we try to offer an assessment tool that complements the professional expertise, because when you go to get a wheelchair, you have some tests, and if you fail, you don't have the wheelchair. So you don't have your mobility. Okay? It's very, very important. So we try to use the tool. It was an actual tool, in fact, at this time, virtual reality. The idea was to provide relevant indicators without increasing clinical workload. That's why the point. So we try to identify a minimum set of data to determine patient skills during his move, during his driving. And we try to define some metrics related to general criteria such as health, comfort, well-being, and so on. Why the use of virtual reality? The main things are here. The main contribution of the use of virtual reality is here. It's safety, because there is no move, in fact, just in the real world. Repeatability of the test, which is important to make more and more tests to learn. And we can simply measure data to get some information, to compute some indicators. This here, we can analyze the user, these moves. This way, develop tools for analysis testing electrical wheelchair, and the goals were there. Objective parameterization of a wheelchair. You can tune the device with acceleration, dead zone, and so on. Testing the driving abilities for the user. Is he capable or not? Experiment with new features in safety. We will see just after. And safe learning to drive a wheelchair. That was the goal of the tool. But it was just the tool. It started in 2009, and there were no really usable tool for electric wheelchair or virtual electric wheelchair at this time, because most of the tools did not give access to recorded data or navigation data and so on. So we decided to develop our own tool, which is called View, for virtual electric wheelchair. So main benefits. Effectively, we have access to all simulation data. We can do everything we want with this data. So analysis and so on, some data around this. We can adapt the simulator to the rehabilitation center. We can make different environments for them, especially for them. So it's important. And as we are master of development, we can add some functionality, specific functionalities, according to the physical therapist or the doctor, clinician, and so on. But major disadvantage, as you can see, it's very time-consuming engineering. So you have to develop, and it's just the tool. It's not the research. The research comes after. So it's a problem. Okay, so the main specificities of this simulator. So the very first simulation here in an outdoor environment. It is modular and adaptable. You can control it by EMG. You can put a head-mounted device. We used a simple joystick with an Arduino to control it. You can put an eye tracking system. We will see this after. And we can use force feedback joystick too. So it is really adaptable.
And we have access to all the simulation data, travel time, position, action on joystick, collision, speed, and so on and so on. So there is some, I will go back after this. And this is the tool, but we need to validate it, of course, because we are developers. We make something, but is it usable in the rehabilitation center and so on? So we decide to validate the tool through its objective. For example, the first one, experimenting new devices with new features, like an haptic feedback assistance with a joystick with feedback. We try to test and evaluate driving abilities with patients with multiple sclerosis. It was a demand from a rehabilitation center. And we checked that we could make learning, driving learning, through this type of simulation. So the first experiment was about the feedback for driving assistance. So in the simulation, we have simulated sensors, ultrasonic sensors, and they detect the obstacle around. You can see in green it's free, in red it's blocked. Okay. And we calculate the free direction, and we apply a force in the free direction, closest to the direction given by the user. And of course, the amplitude of the force feedback is proportional to the distance to the obstacle. That's why the main idea, it was to facilitate the use of the wheelchair with an assistance. So, the conclusion are that most of the time, force feedback has a positive effect, but depends on the user. It is beneficial for some, but it is a disadvantage for others. They are trying to fight against the action of the force feedback because we think that they did not understood what was going on with the joystick and what it was trying to do for them. So it's case by case. You need to check that. Evaluation of driving capabilities with people with multiple sclerosis. So this type of driving is disturbed by weakness, tremor, cognitive problems, and this disease evaluates. So clinician needs to evaluate the ability of the people to drive wheelchair, perhaps to 6 months and 6 months after, to see if the disease is not going worse and worse, and prevent them from driving the wheelchair. So the simulator was a good tool to evaluate and to safe and make some experiments safely and reproductively. Thanks to this, we define several indicators of driving ability, like the frequency analysis of the joystick angle or the amplitude of the standard deviation on the joysticks. So it was a good experience. The last evaluation was the driving learning. It was motivated by the occupational therapists in the rehabilitation center. They wanted to give a wheelchair driver license to their children because we work with children. So we evaluate the impact of the simulator on the driving skills after several lessons or several lessons of driving on the simulator. And with this, we defined 2 new indicators of good driver. It was the jerk, which is the third derivation of the position, which can be equal to a comfort index, the comfort indicator, and an average range of the joystick motion. It was the two main indicators. So we had indicators, but
we go forward. Perhaps we can model the human-machine system, how the human is acting with this machine, because this first work allows to validate the use of simulator in the context of learning and evaluation, and so on. So the second step was to analyze the user's behavior by modeling the complete human-machine system. For this, we use a mathematical tool from the theory of manual control, which is called the OPCM model, Optimal Control Preview Model. And so this work was the main topics of Isham, which defended his thesis in 2018. The title was Modeling and Behavioral Analysis of the Pilot System Electric Wheelchair. And the main objective was to measure the performance of the driver vehicle couple using a model, which was the OPCM model. And in this model, this mathematical model, there was one key parameter, which is called DV for visible distance, which is the preview for the driver. We can assimilate this as an anticipation when driving, as you are doing when you drive your car. When the weather is clear, you look very, very far away from your car, and when it is foggy, I don't know if there is fog here. Yeah, there is. So when there is fog, you look very close to the car because you have not sight to see. So this distance could be an indicator of the quality of the driving. But two questions: is it real? So is it an interesting indicator for driving quality? And how obtaining this in simulation? So we use an eye tracking system to reconstruct. I'm not sure if you can see, there is a little green cross here. It's the site of the user on the screen and in the 3D environment. So we use a Tobii eye tracker system to calculate the position of the gaze in the 3D scene, and by triangulation we calculate the impact of his gaze in the 3D scene, and we calculate this DV distance, which normally is relevant for checking if he's a good driver or not. So the result was good because we found that DV was able to differentiate driving behavior. We can see here we have a novice driver which have very, very not slow, but very, small value of DV, so he is looking very in front of his wheelchair, and we have familiar users which are posing their gaze very forward in front of their wheelchair. So this DV distance allows to evaluate driving performance. That's the main results of this research. Yeah. So we have indicators calculated on the basis of action. So we evaluate the user with his action, with his gaze. We had a new idea. Perhaps we can use his physiological state or physiological signals to add another information about his performance during driving. So it's the third axis. It was a thesis by Bo Zhang, which was Chinese. The title was Recognition of Anxiety Level from Heterogeneous Data. It was defended in 2017. In this thesis, the main aspect was the selection of the most relevant physiological signals and implement an evolutionary system of acquisition of processing. The main contribution was fusion of heterogeneous data from different sensors and classification of stress levels. So for this,
same as the first axis, this research was in a more bigger project, which was called SidePocket. SidePocket the goal was to design a portable system capable of accurately design the state of stress. Through an interface, we could provide individualized help to manage the emotion to maintain a satisfactory level of performance. So in this schematics here, you can have the emotion, which is a mix of cognitive reaction, physiological reaction, behavioral reaction. We can measure it, and the system allows to regulate through action the stress. So, in this thesis, we are here and we try to evaluate the level of the stress. So, for this, the main innovative aspect was that we took signals of different nature. We took physiological signals like ECG, HRV, LAD, or EMG, but we took another signal completely different, which was reaction time, because it is known that the stress reaction time has a correlation with the stress state. And it is easy to acquire, and it's non-invasive. And the whole schematics of the classification is here. We have the signals here. Through SVM, we make some classification. We have a classification result, and we have a system of fusion decision, which gives the final classification result of the state, stress state. Sorry. Okay, the experiment was, I will show, there is 3 videos here. It was based on 2 types of stressor. Here you have only the visual stressor, which is a Stroop test. Stroop test, you need to, there is 2 types of tests. One very difficult, one easy. And here you have the reaction time test. So when the LED is light on, you have to push a button with reaction time. So this experimental protocol tried to obtain different states of stress for low, medium, and high, 3 states. And we evaluate the reaction time. So the result was almost good because we have a good classification with SVM, and physiological and real-time signals are effective in stress recognition. If we make a fusion of the 3 physiological signals, we have better performance than one of them separated for stress recognition. And if we make a fusion of the 3 physiological with RT, we improve again the classification accuracy. And we tried something, perhaps because our EAD is very easy to take on the body, and EMG is more difficult, HRV too. So we tried to merge only AED and RT signals, and the classification was good too. So it can be good to evaluate the stress. So this was the past research about the evaluation of the human during action, especially here driving a wheelchair. So we had different criteria for this assessment. We have the stress level using physiological signals, and we try to go to the global user analysis through with action, analysis of the gain, analysis of the physiological data to get an accurate, objective, and robust assessment. So this was the previous research, and now we are going to the actual research we are making with our colleague here from Brazil in the CAPES-COFECUB project that Fábio mentioned just before. It deals with Parkinson's disease. We try to fill the gap in tools for objective assessment of disease progression.
the main goal is to obtain an appropriate treatment for people with PD. Actually, we're working with NTA and YATS. Sorry, I forgot YATS. That's okay. And we develop a human-machine interface in the objective of assessment of motor signs of Parkinson's disease. 2 theses are starting. The first one with Luani, and the second one with Luani is with you, Adriano, and the second one with Camille is with Eduardo. So, the work of Luani here. I will not present the work of Camille. The work of Luani is to develop a serious virtual reality game to assess people with PD. Of course, we base this on the UPDRS movement, standard protocol for evaluation of PD. We make some data measurement to evaluate performance, and the team developed a human-machine interface through motion measurement, force measurement, and non-visual feedback like vibration. So the serious game is called rehabilitation, with a joke of the bee, because it is based on the action of the bee. And there is 4 exercises: pollination, feeding larvae, collect nectar, and drying nectar. And each action needs to be done by different movements, which are directly derived from the UPDRS assessment method. Okay. The second topics of my research actually is another part. It's completely different. It's for post-stroke patients. It's the same evaluation of the rehabilitation of post-stroke patients using an upper limb rehabilitation system. We will see just after. We try to objectively quantify the upper limb rehabilitation using an exoskeleton during the therapy. So this is made through another project which is with Algeria. It's the same type of like CAPES-COFECUB, but with Algeria. It is called CNPq. So it is in collaboration with another automatic laboratory in Tlemcen, and the title of the thesis is of ISR's thesis is model-based kinematic metrics for objective assessment of upper limb rehabilitation in post-stroke people. It's very long. Okay. So we use this type of exoskeleton, and we evaluate a set of kinematic measures according to the data acquired after exercises of rehabilitation during the session of rehabilitation. So we define some parameters sensitive to change during rehabilitation, time and speed, and we define parameters that not seems to be enough to detect change during the rehabilitation, like path ratio or distance. So the exercises is point and click exercises. There is a small ladybug here, which appears on the screen, and with the exoskeleton, they have to point the target. Okay, that's a type of exercise. So, as the simple kinematic measurement does not work, we tried another lead. We tried to model the complete trajectory of during the exercise, and we developed a learning framework for kinematic assessment of upper limb rehabilitation. So it is based on modeling the trajectory during exercise to define a finer measure of recovery level. We try to detect some, with this model we calculate metrics, and we try to determine if these metrics are sensible to modification of it during the rehabilitation exercise.
So that's it. I finished the presentation. Oops. Perhaps I did too long. No, it's okay. Okay. Thank you. Thank you for your attention. If you have some questions about that. Thank you, Professor Ian. Questions? I only have a question Yeah. for that finished work. Tobii device, which one you use? It was the Tobii X1. It's an old one, very old one. Okay, so the data was for free, or you had to pay? Yeah, we don't have to we paid the device, but we had an API to get the data directly from the Tobii. So, and it's allowed. Yeah, because In this old yeah, it's version. 10 years Yeah. old, 10 years old It's not Tobii. the same. Yeah, I know. It's not anymore. Yeah, Like we that. bought a new one just one or 2 months ago, and you have to pay to get. Yeah, I have the same product. So, but we only we develop everything. I don't know. In fact, the library, the API, which is you can include it in Unity 3D. Just give. We can see it here. We develop a driver to get the position of the 2 eyes. Yeah. And after that, we make the triangulation. 2 eyes on the screen, the 2 eyes, and we make the triangulation to get the impact point in the 3D simulation. And effectively, I tried another one. The X1 gives 2, the 2 position of the 2 eyes, but now the API only gives 1 position, so it's more difficult. And the new one is the 4C model. No, the 4C is already. It's I the don't glasses? remember the name, but it cost. We paid it 4,000 euros. Yeah, because it's for research. Now they don't. 3 years ago, they sold the gaming version of the Tobii, and you were allowed to. There were an API, and you could get the data. But now it's over. It's just a driver, completely closed driver. It just gives the point on the screen, and that's it. You cannot get the data, and you have to pay the research model, which is the same, but 4,000. yeah, 4,000 euros to get the API to include in Unity and so on. And can you tell us more about anxiety and reaction time? What's the relationship between these 2 variables, and how you somehow measure these and how you use these? First, it's a positive or negative relationship, because you said Yeah, it's a negative relationship. Reaction time is delayed by stress. Okay, so we don't see here. So there is during the session there is different type of the protocol is defined like this. You have some reaction time. After you have some Stroop tests, which are there is 2 types of Stroop tests. One which is very easy. You know the Stroop test. You can explain. The Stroop test. So in the center you have a word written in a certain color, and there is other words around, and you have to click the right. So there is a color written in another color on the screen, and you have to click the right color. So it's a bit confusing. So the simple one, there is no difference between the color and the name, but in the other one, the color is written in another name. So it's a bit confusing. It's a workload, a very high workload, so it induces stress. So there is different. So we make some reaction time at different state of the evaluation. So first of all, just reaction time after simple Stroop test, reaction time, Stroop test, reaction time. After
reaction times, but which is very high workload, and we test the reaction time too, and we see that there is a lot of correlation between the evolution And of how reaction you time. just to understood that you measured the stress level, anxiety, Yeah. and how you, for instance, because somehow you have to stimulate this. How can you? Is there any base level for the person? Yeah. We check the base level of the person Okay. with no stress. No stress, and Okay. then after And you after, stimulate, you we put pressure on the. Yeah. With here, just we Yes, have two type of stressor. We Uh-huh. tested visual stressor with the stroke test, and auditory stressor, which were good sounds and bad sounds, like cry, like music, and so on. But auditory stressor don't work very well. So I only present visual stressor, which work better. Okay. So effectively the stress is involved by the workload of the stroke test. And just to contextualize, you are interested in this thought because of the wheelchair. Somehow, what's the connection? Or no? This research was a bit aside of my main research, but we thought that it could be connected because when you are driving, your state change according to the environment and so on. So perhaps this type of evaluation. So here it was stress, but it was also to get some skills for us to evaluate data and physiological data too, to perhaps try other physiological signals on the wheelchair. Yeah, but stress can be a good indicator too. So I think in this research, the goal was measure the stress. Just stress level. Okay, just to define stress level, because this research topic had two goals. The first one, it was the design of the computing stuff, and after to create a device with FPGA. So I was in charge of this part, and a colleague supervised the FPGA thing because electronic is for me. I have a last question, because maybe this is a question for many students, okay? And for instance, if they want to study in maths at an undergraduate or postgraduate level, what would be what they should do, basically? How difficult it is? Yes. Imagine that there is a Brazilian student doing an undergraduate course, in Brazil. For instance, here we have several students or a master. Usually what happens, is it possible for us to have a student there? Because I know that we have several Brazilian students going to France, to some institutions. Are you aware about the same scheme with maths? We have even a program called Brafitec. I don't know if here in the institute you have any. I don't think so. No? Yeah. Because it's like in the same way we have COFECUB, CAPES-COFECUB, we have something they call it Brafitec, which supports the students from undergraduate level. And you are not aware? No, but I'm sure that there is the possibility. I can check. Yeah. Because it would be good. Imagine if in the future we had UFU, the institute over here. Yes. Okay, that would be great, just to benefit the students and everyone. Yeah. I remember in the past, we had sometimes 10 Brazilian students going to France. Okay. Yeah, we had two, but it was for postgraduate. But we may think about this in the future, Fábio. Yes. For undergraduate, I think it's possible. Yes, it is, because there is support from the government. Okay, so Yeah.
É uma ideia É uma boa. ideia boa, sim. É, Com claro certeza. que é. Com certeza. Ok, thank you. Thank you, Ian, again. Professor Pierre. Fazendo um instituto nessa área. Ah, é, ué. UFO, não tem que aproveitar. Tirar a engenharia biomédica lá da mão do Alexandre. Que é sacanagem que ele fez comigo, né? Tá filmando aí. Tô nem aí. Só te lembrando, só. Bom, esse fica gravado. Então, pronto. Já tá gravado. Sim, mas é uma boa ideia sim, Adriano. Né? O Braftec tem tantos anos lá, né? Na verdade, assim. Isso, na verdade, seria bem novo aqui, né? Seria? Uma instituição nova, então ia ser assim, divisor de água. É importante ter isso, né? Não, não. Vamos lá, ué. Vamos lá, os nossos programas, a gente já abre engenharia elétrica, você já tem superior aqui. Pois é. Parce que j'ai désactivé. Acho que é uma coisa boa, viu, A Eduardo? gente vai abrir engenharia elétrica lá, né? Aqui já tem superior, então. É, tem que Vai ser. ter uns 10 anos. 10 anos nós estamos aqui para ver ainda. Que a gente não tem que Ótimo, né, Adriano? depois do doutorado, para poder ter o exame, ter aquele nível, né? Struggling. Pesado. Ah, don't breathe. Wow. Yes, it's Christmas. Yeah. It's slide with Christmas head. Ok. Boa tarde para todos. Não falar português like Jan, my friend. And you will see Jan has two brains. One for work and the second for work too. He has only one brain. And I speak... thank you. I speak very friendly English, so I'm going to speak French. But don't be afraid. We try to make an experience. You have to work too. Normally, si je m'exprime bien en français, vous allez pouvoir avoir la traduction automatique en direct. On va faire un essai. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de mes travaux de recherche. Je travaille dans le même laboratoire que Yann. Je travaille aussi avec... Je travaille aussi avec Eduardo, Adriano et Fabio en interface homme-machine. Mais là, je vais vous parler en fait de mon expérience sur les hackathons, car je suis aussi directeur du département génie mécanique à l'Institut universitaire de technologie de l'Université de Lorraine. Et un étudiant qui est bien dans son campus est un étudiant qui travaille bien et qui vit bien sa vie d'étudiant. Et c'est aussi important pour bien travailler à l'université et aussi avancer en recherche. Ok? Alors, est-ce que vous savez tous ce que c'est qu'un hackathon? Oui? Donc je vais aller vite, plus ou moins. Ok. Un hackathon, donc c'est en fait un événement qui est basé sur un temps très court, où on va mettre beaucoup de personnes ensemble qui vont travailler pour trouver une solution. D'accord? Ça, c'est vraiment la base. Et d'où ça vient? Pourquoi ça s'appelle hackathon? Ça vient du monde des hackers et marathon, la course avec 42 km, et c'est hackathon. On va hacker un système dans un temps court, mais pour trouver une solution. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut hacker? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ben, tout. On peut hacker des problèmes informatiques, des problèmes écologiques. En fait, ce sont des problèmes de société. On va essayer de trouver une solution ensemble
le plus rapidement possible. Oui, Ok? d'accord. Oui, Thomas. The test is working very good. Et c'est facile pour moi. Alors, les objectifs en fait d'un hackathon, ça va être spécifique. Les premiers hackathons étaient surtout pour essayer de trouver en fait des nouveaux produits, des nouvelles applications informatiques. Mais très vite, ça s'est ouvert en fait au monde pour trouver justement, remettre par exemple un secteur d'activité en route. Donc, beaucoup d'entreprises maintenant font des hackathons dans leur entreprise avec tous les employés pour essayer de trouver une solution avec les employés eux-mêmes. Et c'est ce que je dis à mes étudiants quand je fais les cours d'interface homme-machine. On travaille toujours avec la méthode CCU, conception centrée sur l'utilisateur. Ça, c'est très important. D'accord? Est-ce que dans un hackathon, il faut obligatoirement avoir beaucoup de matériel? Non. Ça dépend de la problématique qui a été abordée. Moi, j'ai une formation de mécanicien, j'aime bien construire les choses, donc je fais toujours des hackathons où on fait un prototype avec des machines et de l'informatique et de tout. Vous allez voir. Alors, vous pouvez voir que là, un des étudiants, ça c'est le dernier hackathon que j'ai fait au mois de novembre. Un des étudiants, il est en train de travailler, dormir, on ne sait pas trop, parce que le hackathon, en fait, il faut, enfin, l'essence du hackathon, il faut qu'il y ait une nuit à l'intérieur. Dans la durée du hackathon, il faut une journée, mais il faut travailler la nuit. C'est une expérience incroyable. Et c'est encore mieux quand il y a 2 nuits. Mais c'est long. Mais c'est très, très valorisant et intéressant. Parce que ça oblige les personnes à travailler ensemble 2 nuits d'affilée, en dormant le moins possible. Et donc, au bout d'un moment, on a envie de se fighter. Et donc, c'est aussi un peu gestion d'équipe. D'accord? Alors, généralement, quand on est majeur, supérieur à 18 ans, on peut passer la nuit. Il existe des hackathons dans les écoles pour les petits-enfants, mais ça se passe sur la journée. Et ça ne nous intéresse pas ici. Alors, comment, avec quel partenaire on peut faire un hackathon? On peut avoir des associations. Il y a beaucoup d'associations en France qui organisent des hackathons. On peut avoir des universités, comme nous, ici. On peut avoir des entreprises, et ainsi de suite. Tous les partenaires qui existent peuvent faire, en fait, un hackathon. D'accord? Alors, généralement, il faut toujours trouver un sponsor. C'est lui qui va donner l'argent. Il faut de l'argent pour faire un hackathon intéressant. D'accord? On peut avoir des techno-partenaires qui vont pas donner, mais prêter le temps du hackathon du matériel, imprimante 3D, découpeuse laser, imprimante, papier, ordinateur. Ça dépend le sujet qui va être abordé pour le hackathon. D'accord? Et puis, c'est intéressant pour le côté communication d'avoir en fait des partenaires médias pour la communication. C'est un événement qui est très porteur en communication. C'est très valorisant pour celui qui organise. C'est l'innovation, c'est à la mode. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un résultat d'un hackathon? Ça dépend, en fait, ça dépend le matériel qu'il y a dans le hackathon.
on peut avoir un prototype. En 38 heures, les étudiants ont développé un prototype pour montrer le concept. C'est normalement pas possible d'avoir en fait un outil complètement fini à 100%. Mais on peut avoir un site web, une application mobile, un prototype, une méthode pour utiliser quelque chose, hein, si c'est un hackathon sur la pédagogie, par exemple, c'est très très vaste. D'accord? Mais de toute manière, on aura toujours, en fait, une présentation du projet, comme maintenant, ça c'est obligé. On aura toujours au moins des usages ou un prototype, ça dépend, et des pitchs. Vous savez ce que c'est des pitchs? C'est des présentations très courtes, 5 minutes max. Généralement, c'est plutôt 3 minutes. Et il y a toujours un pitch au milieu du hackathon. Les étudiants ou les participants doivent expliquer en 3 minutes leur solution. D'accord? Dans le monde, actuellement, pour la recherche, il y a ce qu'on appelle la thèse en 180 secondes. Vous connaissez ça? Non? Vous irez regarder sur Internet. C'est un pitch de sa thèse en 3 minutes. Compétition nationale, France, Italie, Brésil, etc. Et après, compétition mondiale. C'est vraiment un exercice très intéressant pour vulgariser la recherche. Alors, pour les participants, combien d'équipes, combien de personnes participent à un hackathon? Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Sinon, c'est pas gérable. D'accord? Donc, généralement, en fait, on prend entre 5 et 10 vraiment maximum, avec 4 ou 6 participants par équipe. D'accord? Pour qu'il y ait une meilleure émulation, une intelligence collective. Ok? Alors, certains hackathons, je pense ici au Brésil aussi, nécessitent de passer d'abord un test. Ça, c'est quand les hackathons sont très spécialisés. D'accord? On ne peut pas aller faire un hackathon en informatique si je ne sais pas programmer. D'accord? J'adore. Ouais. Alors, pour préparer un bon hackathon, il faut bien réfléchir avant sur la problématique qu'on veut aborder. Ça, c'est très important. D'accord? Généralement, moi, avec mon expérience, tous les hackathons qui ont bien marché, c'est que le sujet concernait les participants. Ils se sentaient investis d'une mission. C'est comme quand vous avez un cours intéressant et un cours qui n'est pas intéressant. On écoute mieux le cours intéressant. Mais ce n'est pas bien de ne pas écouter le cours qui n'est pas intéressant. Bien sûr, obligatoirement, avec un événement de cette taille-là, il faut tout de suite penser à l'argent, parce que ça coûte quand même un peu d'argent, parce que c'est gratuit pour les participants, et on leur donne à manger, à boire, tout l'environnement pour que l'étudiant soit le mieux possible. Un étudiant qui travaille beaucoup mange beaucoup de sucre. D'accord? Et donc on voit, et c'est aussi des moments d'échange. Les repas permettent aussi la discussion, de faire une pause, de faire d'autres actions, toujours en travaillant. D'accord? Et bien sûr,
important la récompense. Avoir toujours un prix qui soit intéressant. De temps en temps, ça peut être de l'argent, un lot. Ça dépend après de l'organisation. D'accord? Les étudiants qui gagnent sont contents. Ça, c'est la photo du dernier hackathon où ils viennent juste d'avoir la nouvelle, le jury qui a donné le prix à ce groupe. Après 38 heures sans dormir, on est bien content. On est aussi très fatigué. Alors, c'est important d'avoir une place, un endroit pour faire son hackathon, pour accueillir, ça dépend de la taille du hackathon, mais un endroit agréable. D'accord? Un endroit, un open space, c'est intéressant. Ça permet de mettre les participants, les équipes ensemble, mais séparés. Et il y a une émulation collective qui se fait. D'accord? Actuellement, avec la pandémie, c'est compliqué. Mais bon. Donc, moi, le dernier hackathon que j'ai fait, je l'ai fait dans mon département, directement dans l'atelier mécanique. Les étudiants étaient à côté des robots, des machines, ensemble, mais séparés. D'accord? Il faut toujours avoir plusieurs types de personnes, obligatoirement un manager, une équipe qui va manager. Intéressant d'avoir des facilitateurs qui permettent de discuter avec l'équipe pour les aider à tirer les idées vers le haut. D'accord? Analyser leurs idées. Ils ne sont pas techniciens. C'est plutôt de la gestion de projet. Le coach qui motive son équipe ou ses équipes. Et si on peut, avoir des mentors très spécialisés dans un domaine qui peuvent aider la technique pour l'équipe. D'accord? Là, par exemple, ça c'est un professeur de gestion de projet marketing qui était là. Et là, ce sont deux facilitateurs. D'accord? Pas techniciennes. Mais elles ont aidé les équipes à tirer les idées vers le haut. Et à choisir aussi. Ce qui est difficile. Après, on peut démarrer pour l'établissement la communication. C'est important de communiquer sur l'événement avec des affiches. Et on peut penser aussi à la suite pour créer du contenu, faire le making-of, filmer. C'est toujours en fait intéressant pour l'établissement ou l'association de montrer comment ça s'est passé le hackathon, les prix, etc. D'accord? Et moi j'aime bien après faire la démonstration de tous les prototypes dans l'entrée de l'école ou de l'université. On voit les différents prototypes. Les étudiants, ils sont aussi intéressés pour voir ce que les autres ont fabriqué. D'accord? Alors, généralement, on aime tous bien manger et bien boire. On commence toujours par l'accueil des participants, normal, une mini-conférence qui présente les partenaires, c'est obligé, et c'est là qu'on indique quel est le problème. D'accord? Et ensuite, les participants créent leur équipe. Les participants arrivent, ne se connaissent pas, ou pas trop, et en temps réel, disent « Ok, je vais travailler avec toi, et toi, et ainsi de suite. » Les équipes se forment pour ensuite commencer à travailler. Et la première est, avant de travailler, d'abord un petit peu de la fête, avec un apéritif, mais un apéritif de travail. Puisque on connaît le sujet,
les équipes sont formées, on commence déjà à discuter du sujet. D'accord? Et bien sûr, l'équipe, le premier travail, c'est du brainstorming. Toutes les idées sans frein. Ça, c'est le premier travail. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Thales. C'est une entreprise française qui est mondiale, Thales, qui fabrique beaucoup de matériel électronique, électrotechnique. Ils équipent beaucoup les avions, chez les militaires aussi. Ils développent des design labs. Il y en a partout dans le monde. Il y en a un au Brésil. Et dans le design lab, ils mettent un mécanicien, un designer, un businessman, d'accord, un marketing, tous les domaines. Et ils mettent ce qu'on appelle en français un candide, quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui a le feu en lui, des idées. Je veux la Lune. Après, le mécanicien lui explique que, attention, c'est compliqué. Mais des fois, l'idée peut être très bonne. Et c'est ça qu'il faut essayer de faire avec un hackathon. Avoir plein multidisciplinarité. Ensuite, une fois qu'on a toutes les idées, on élimine les idées difficiles à faire en 38 heures dans le temps. Ne pas oublier, il faut sortir une solution. C'est ça le challenge. Et ensuite, on discute, ce qu'on appelle le temps de partage, d'accord? Et après, on commence à vraiment réaliser sa solution. D'accord? Les sites web, les applications, les posters, les affiches, les prototypes, et ne jamais oublier qu'à la fin, il y aura une présentation. Et ça prend toujours du temps de faire une présentation. L'organisation de toute l'équipe. D'accord? Là, on voit, on fait le prototype, et ensuite, la fin du hackathon, présentation des projets. Attention, on est tous fatigués, c'est un exercice très difficile. Le jury, normal, les prix, et puis après, on termine toujours par faire la fête. Normal. Là, je vous montre des exemples de sujets des différents hackathons que j'ai fait dans mon institut. Le premier, c'était sur un problème de mobilité étudiante sur le campus. Chez nous, il y a des problèmes de mobilité, et donc on a demandé aux étudiants de trouver et de proposer des solutions. D'accord? Ceux qui ont gagné ont pensé à faire un téléphérique qui part à Metz. Il y a la place de la République qui est ici, et le campus, il est plus bas. Et il y a une seule route. Et ils ont pensé à faire un téléphérique. L'idée a intéressé un politique. Parce qu'en France, il y a maintenant, dans les villes, il y a des téléphériques. New York, téléphérique. À São Paulo, il y a un téléphérique, je crois, non? Rio de Janeiro. C'est à Rio. Ah, Rio. Voilà, Rio. Donc, c'était une idée intéressante. Là, c'était pour, comment dire, gérer les petits déchets des étudiants et du personnel sur le campus. C'est un problème écologique. Donc, il y a eu plein d'idées, et une idée a donné lieu à une création d'une start-up. Donc, c'est aussi intéressant. Et le dernier, post-pandémique, on est tous concernés, c'était sur le bien-être des étudiants.
réseau social. L'équipe qui a gagné a voulu transformer une salle de cours où vous êtes assis sur des chaises, vous écoutez le professeur et il présente son cours. Il voulait transformer la salle de cours en un espace de vie. Le matin, on fait des cours. À midi, on mange dedans. L'après-midi, on a mal au dos, un petit peu d'exercice, un peu de fitness. Il y avait tout le concept était réfléchi. C'est ça qui a gagné. Alors, le hackathon, pourquoi on campus? Pour moi, la première chose, c'est ça. Casser les murs. Il faut que les étudiants des différentes spécialités communiquent. Ça, c'est obligé. Pourquoi? Parce que dans leur future vie professionnelle, ils vont discuter avec des gens avec des spécialités différentes. Je suis mécanicien, je vais discuter avec les finances. Je vais discuter avec le marketing. Et donc, on va apprendre à se connaître. Et on va travailler ensemble. D'accord? Et donc, en fait, sur le on-campus, il faut obligatoirement que dans les équipes, il y ait un mélange de cultures. D'accord? On ne veut pas une équipe de mécaniciens, une équipe de marketing. Non, non. Un mécanicien, un marketing, un biomédical, un bio. Ça dépend de l'environnement qu'il y a à l'université. Mais c'est le mélange qui apporte beaucoup. D'accord? Là, par exemple, ces étudiants ne se connaissaient pas. Après 38 heures, ils sont devenus amis. Parce que 2 nuits ensemble, soit on se fight, soit on est amis. Et après, de temps en temps, il y a des couples qui se forment. Et pourquoi pas? Eh oui. Ok. Un hackathon on-campus, ça nous a toujours montré que les étudiants qui ont participé avaient gagné en ouverture d'esprit. Vous comprenez? Ça, c'est obligé. Et souvent, ça, c'est important, ils ont comment dire, appris qu'ils pouvaient, après leurs études, changer de domaine pour aller voir ailleurs. Ça, c'est aussi important, l'ouverture d'esprit. D'accord? Puisque c'est ça, la découverte de l'autre, c'est toujours enrichissant. D'accord? Ça, c'est important. Et c'est pour ça que, en fait, je terminerai en disant qu'un hackathon en campus, c'est un nid ou un incubateur, en fait, pour les étudiants, et une innovation collaborative pour les étudiants. Ça, c'est le plus important. Ensemble, pour trouver une solution qui nous concerne. Et ça, c'est très motivant. Voilà. Ça, c'est la dernière image de cette année où donc, il y a tous les étudiants qui ne se connaissaient pas. Et maintenant, il y a un groupe qui se connaissent. Ils ont appris à se découvrir. Et il y a des choses drôles. Lui, qui prenait son matelas et il dormait partout où il voulait. C'est la liberté. Regardez la fille qui est venue avec son matelas parce que 2 jours. Et dormir dans des endroits insolites. Ça réveille aussi l'esprit. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, it's in English. Thank you, Pierre.
Perguntas aí, pessoal? You can try in Portuguese. I can do it in English. All right. Sorry. About the felicitators. Yes. Yes. They came up in the sharing time or during all the hackathon tracks. It depends the finance. This person is facilitadores mesmo, eles têm um outro nome aqui no Brasil, que a gente chama de mentor. Mentor. It's igual. No. Mentor is a specialist, a technician. It's Okay? Facilitator, it's a manager. It's okay. Okay? Because most of the hackathons I've seen so far, they are directed to very young people. Yes. Is there any action for the elderly? Yes. Ah, okay. Yes. Can you tell us Yes, something? It's interesting. Yes, but the night is difficult for. Yeah, I know, but Yes. do you have any experience with? No, No? I never. You do know, with but you multiple, know but, any- But yes, I have. Yes, it was for solving a solution for us. Oh, okay. Yes, Okay. it's a really specific problem, but it's important. Yeah, because it's interesting. Yes. People are Sometimes still in Fab Lab, you know Fab Lab? Yeah. Fab Lab. Yes. Sometimes some Fab Lab organize hackathon for Elderly. people. You can organize an hackathon for everybody. It's not a problem. Antes e depois. It's not a problem for the younger. Me, I prefer playing with children. Yeah, but, because it's I'd like to very much pitch that. the pitch. Yes, it's I think my question is the same line as the girls and the professor, but you consider this process as design thinking yes. solution. Yes. So you apply this as Yes. with Yes. design thinking tools. Yes. Okay. Yes. Because I work in the Yes. innovation lab and we took the people from different areas Yes. and did Yes. that. So Yes. yeah, but not with older people. So it's a solution. Yeah. And not at night. So during the day we spend all day long biomedical engineering. For the younger, you can do in one day. It's possible. Yeah, It depends the problem. yeah, fact. and we have a person, a specialist in design thinking, Yes. doing the process. Yes. Nice. Just I use another. agile method. Yeah. Or I show to my student Canvas. Yeah. Canvas. Yeah. Yes. If you answer all the questions in Canvas, you have normally a solution. That's Okay. Yeah. My name is Peter. I remember I had the opportunity to participate of a summer school. Yes. Okay, it was like 5 days. Yes. And it was quite intensive as well, in a sense that we had to wake up in the morning, early in the morning actually, to work. Yes, but not in the night. Not in the night. It's a special But specialty it for was hackathon quite in the night. immersive. I Yes, could yes, say. yes, I know. Yes, I know. Yeah, the feeling was good. Yes. I remember. Yes. 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 It was a good experience. It's closed. Yes, it's close because we also had a mentor. Yes. We had a facilitator Uh-huh. as well. We had a team, Uh-huh. and in the end, we had to give a solution to people. Mhm. That's quite similar, but it was a bit longer. 5 days, yes. I understand. A key thing, okay.
in the summer school, somehow we had to select people. Yes. I remember in the one that I participated Yes, many years because ago. it's a specific program. Yes, it was. We had to have some mathematical skills. Yes, it's normal. And how do you select people? Basically, that's my question. How do you? Me? I mean, how do you? For my hackathon? Yes. No selection. No selection. No selection. Student only. No, but I mean, Because you have a number of places, okay? Yes. And how you? I mean, if you have more people, then yes, with the communication, we take the first, the second. Yes, it's difficult to make a selection. Okay. But normally, the first. It's more basically if you want to do it, if it has opportunity, that's it. I mean, yes, you just subscribe it. Yes. Okay. Simple as that. Good. Okay. Oh, thank you. Done? Another question? Another question? I would like to know about the ratio, since I think this program is very intensive. For example, I would not stay all night long. Okay. Participating in that. You will not participate. As like that guy, sleeping and working. Uh-huh. So what is the ratio between people who apply for the program and finish the hackathon to the end? I think I don't understand. What is the ratio between the people that started the hackathon? Is it someone who leave? Yes. Yes. Il est demandé, par exemple, quel est le numéro de personnes qui commencent et par rapport au numéro qui termine. Par exemple, si 30. No. Generally, one student less hackathon. Because it's work for the team to build a cohesion and have a discussion with him. And if you want to sleep, you sleep. It's not a problem. It's why it's very important to discuss. And the students learn to, there is, for example, this one, don't sleep during the 38 hours. Don't sleep. He drink a lot of coffee. It's incredible. Okay, for me, I sleep 3 hours. Okay, because I want to see everybody. I'm a manager, facilitator, and a mentor. So, but he sleep a lot. But it's not a problem. But not go out. No. Okay. At least. Just for the record, can you tell us again that name about that pitch with 3 minutes? Just for the record, the name. Pitch? Aí você não sai, 3 minutes. PhD in 180. 180. Oh, all right. Okay. Thanks. It's the same as 3. Yes, I think it's the same name. Yeah. Yes, look this, it's very crazy. Yes. When you, on YouTube, you can see a lot of demonstration. It's very impressive. Okay. That's it. Thank you. Raíra. Ele já tá ajeitando lá pra você. Vai ser
Adriano. I don't know if it's working for you. Ok. But it's okay. Eu tenho que falar em português. Natural. Muda a chave. I was talking to them. Boa tarde, então, a todos. Meu nome é Raíra. Eu sou professora no campus Ceilândia, dos cursos técnico em eletrônica e técnico em equipamentos biomédicos. E eu também faço parte do núcleo de tecnologia assistiva, que o professor Adriano citou na apresentação dele, que é um dos laboratórios lá da Universidade Federal de Uberlândia. E nosso professor orientador é o professor Eduardo, né, que está aqui. E também é o meu orientador no doutorado. Então, atualmente estou fazendo doutorado. Vou apresentar um pouquinho das pesquisas do laboratório, para vocês terem uma ideia melhor do nosso laboratório. E também um pouquinho da minha pesquisa, né, no momento atual que nós estamos. Essa é a logo lá do nosso laboratório. Sobre tecnologia assistiva, né, nossos protótipos, nossos dispositivos, eu vou falar um pouquinho disso. Está dentro da Universidade Federal de Uberlândia, que é no departamento de Engenharia Elétrica. Né? Também tem alunos dentro do programa de Engenharia Biomédica, que foi o programa que o professor Adriano nos falou essa tarde. Ok, nós já vimos pelo Google Earth do Ian, onde fica Uberlândia, e Brasília, você sabe, nosso quadradinho está aqui. Então, é uma cidade de 400 quilômetros daqui, não tão grande quanto Brasília, porém não tão pequena também. É um grande polo de universidades, uma cidade logística do Brasil, então tem uma grande representatividade no interior do Brasil. O nosso laboratório se localiza lá em Uberlândia, né, dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Ele foi criado em 2014, como a gente pode ver na timeline. E a gente está focado, então, no desenvolvimento de tecnologias para dar suporte a pessoas que têm desabilidades, incapacidades em alguma função, né, em algum dos sentidos, pessoas idosas, pessoas com mobilidade reduzida, e é composto por um grupo multidisciplinar. Né? A gente tem sempre que enfatizar isso, porque não é possível apenas a engenharia elétrica e engenharia biomédica conseguir soluções sozinhos. Então, nós temos profissionais dentro de saúde, engenharia, profissionais, fisioterapeutas, médicos, que sempre são parceiros em pesquisas para a gente conseguir validar protótipos ou validar processos. Então, a tecnologia assistiva, né, que numa sigla em inglês, Assistive Technology, pode atuar em diversos sentidos das pessoas, então ajudá-las a comunicar com o mundo externo em alguma desabilidade, alguma dificuldade que elas tenham. E essas tecnologias vão depender da forma que a gente vai abordar, né, fazer a intervenção com esse paciente. Nós podemos dizer que o indivíduo usuário dessa tecnologia pode ser um paciente também em tratamento. Pode ter diversos níveis de custo. Essas tecnologias podem ser tecnologias mais sem custo, com custo reduzido, custos médios, mas também tecnologias com custo elevado. Né? Pode estar atuando em diversas áreas, como no auxílio da visão, audição, leitura, na comunicação de uma forma geral, e diversas outras formas, né, ferramentas que podem auxiliar essas pessoas que tenham dificuldades. Tem algumas camadas antes de atingir, de fato, a pessoa que vai utilizar essa tecnologia. Então, o beneficiário, né, o indivíduo, o paciente, ele está aqui no centro, e ele realmente é o centro de todas essas ações, que englobam o quê? Fatores de contexto e também os fatores direcionadores dessas tecnologias. Então, é importante haver uma promoção, a aquisição das tecnologias, o correto lugar, o correto momento, né? Pessoas que talvez necessitem de alguma intervenção, algum auxílio de tecnologia assistiva, podem não estar com a maturidade necessária para uma nova tecnologia, podem não querer aceitar em determinado momento. Então, é também o exato momento para você atender aquela pessoa que precisa. Parcerias são necessárias. Se essa tecnologia será individualizada,
ou se ela será, né, como isso vai ser aqui no personal. Os recursos para isso, as políticas também que envolvem o governo, né? Então tem metas a nível nacional de expandir as tecnologias assistivas e trazer para a comunidade de uma forma geral, e quais produtos são necessários para que isso realmente aconteça. Então, para dar uma ideia global de que são necessários vários aspectos para, de fato, a gente fazer acontecer, primeiro em laboratório, prototipar, e depois trazer isso para a comunidade. Então, como um trabalho já efetivado no laboratório, um trabalho realizado por algumas alunas, como a Andressa, Camille, a Isabela, foi o desenvolvimento desse goniômetro, e ele é um goniômetro pela fibra óptica. Então, é possível ver a curvatura, por exemplo, dessa junção, né, como que a gente fala, da articulação do cotovelo, por esse dispositivo. Então, dependendo da curvatura, se maior ou menor, vai conseguir ver o reflexo, porque aqui tem uma fibra óptica. Então, se essa luz percorre, né, todo o percurso em maior ou menor grau de flexão, isso pode ser necessário, por exemplo, no caso de pós-stroke, como que a gente traduz bem? Processo de AVC ou AVE? Depois do AVE. Após AVC. Após AVE, isso. Que seria o acidente vascular encefálico, o acidente vascular cerebral. A pessoa pode apresentar alguma debilidade na articulação do cotovelo, e esse pode ser um instrumento utilizado nesse sentido, né? Então, isso foi testado, tanto a parte de engenharia, né, os testes prototipados, e também depois avaliado em pacientes, né? Também foi consolidado em relação a outros goniômetros já existentes na literatura, e eles conseguiram bons resultados. Então, pode fazer parte esse goniômetro, que tem ali um funcionamento semelhante ao potenciômetro também, né? Porque ali você está alterando a resistência e vendo essa questão da luz e da curvatura, porém de uma forma mais ergonômica. E pode ser usado no sistema de espasticidade, quando há essa contratura exacerbada do músculo, né? E o paciente pode não ter os movimentos adequados daquela musculatura devido a essa contratura exagerada. Então, pode fazer parte esse dispositivo desse sistema de avaliação, e ele está sendo implementado numa pesquisa para avaliação do músculo bíceps braquial. Então, utilizou um sensor inercial. Esse é um tipo de protótipo desenvolvido lá, e ele é portátil e de baixo custo. Alguns trabalhos em andamento, a gente pode citar trabalhos que também estão vendo a questão de cadeiras de rodas, motorizadas ou não. No comando da cadeira de roda motorizada, tem um estudo dentro do reconhecimento de voz, mas para quem tenha também speech disorder. Então, um discurso não tão fácil de identificar, né, através de cadeias de Markov. Tem um outro projeto dentro de realidade aumentada, que auxilia no treinamento dessas pessoas que usam a cadeira de roda motorizada. Como a gente pode ver na apresentação do professor Ian, não é interessante que aquele usuário da cadeira de roda motorizada vá direto para o ambiente real, sem o devido treinamento, correr riscos, né, ter dificuldades, talvez, com aquele equipamento que pode não funcionar de maneira adequada, ou ele sentir que está muito rápido, muito devagar, não consegue virar bem para a direita, para a esquerda. Então, é interessante um treinamento em realidade virtual, realidade aumentada, para que esse usuário tenha segurança em utilizar a nova tecnologia. Um outro trabalho está dentro de sons como que a gente fala? Bineurais, que são associados na literatura com a melhora cognitiva. Então, alguns sons pontuais aplicados e vistos através do EEG, que é um sinal visto através do escalpo, então são sinais cerebrais, por ondas cerebrais. Tem também uma linha atuando nesse sentido. Outra linha que eu posso comentar, o professor Ian também já falou, que seria a luva para ver a rigidez de punho, quando nesses pacientes acometidos pela
doença de Parkinson. Eu gostaria de destacar os ambientes virtuais desenvolvidos, né, no laboratório. No momento, nós temos esse jogo, Free to Fly, e vem aquela importante mensagem de gamificar, né, o tratamento, uma fisioterapia, o que o paciente está sendo submetido e que possa trazê-lo para o laboratório, possa instigá-lo e que seja uma forma também divertida de estar auxiliando, tanto no tratamento dele, quanto a gente vendo uma forma melhor de trabalhar a recuperação. E esse desenvolvimento aqui do jogo de realidade virtual utiliza uma câmera RGB, né, que tem as cores básicas, e consegue fazer esse reconhecimento de profundidade. A gente pode ver aqui, tem uma bola em azul, uma outra em verde, na mão e no ombro da pessoa que está testando, né, a Júlia, que participa desse desenvolvimento, que faz esse desenvolvimento do software. E aqui também é possível ver esse grau, tanto de extensão e flexão dessa articulação, né, tanto a profundidade aqui do ombro, se também há uma elevação ou não, e do cotovelo. Então, esse tipo de abordagem é interessante, pode ser mais interativa, gerar engajamento do usuário, porque a gente está falando de pacientes, né, não é apenas o usuário que vai ali fazer um jogo. E lá, nesse jogo aqui, a pessoa tem que controlar uma arara para conseguir alguns objetivos, é um processo limitado mesmo. E está em parte em processo de testes, né, assim, nas terapias, para ver se isso realmente há um ganho, enfim. O outro software, o professor Yannis falou, na parte do Rehabilitation, e esse trocadilho realmente tem objetivos relacionados com as abelhas, que são aqueles que ele comentou, de polinização, alimentar a larva, coletar o néctar, secar o néctar. Tem uma luva, então, com sensores inerciais, e esse I4, o I4, um bracelete que tem alguns sensores e permitem também esse reconhecimento, né, de alguns fatores fisiológicos do paciente, do indivíduo. Foram feitos esses gráficos aqui da mão para que o paciente possa controlar, fazer esse controle dentro do jogo com esses movimentos e assim está vendo algum tipo de terapia, vendo processos dentro da doença de Parkinson. Aí que entra o meu trabalho, que eu quero falar um pouquinho para vocês. Então, a ideia de construir o meu projeto foi trazer a parte de detecção da atenção, ver processos de atenção, seria na mesma ideia também do processo de entender a ansiedade, o nível de estresse que a gente já viu no trabalho anterior, mas com sinais EG. Então, a gente tem a pessoa, o cérebro da pessoa, e pegar vários eletrodos, eu vou mostrar uma figura mais adiante, como seria, vários eletrodos que vão entrar em contato com essa superfície da cabeça do usuário, e a gente tem ali uma nuvem de informações, né? E como trabalhar com elas de forma a extrair a atenção. Quando a pessoa está dedicando um maior engajamento, aquilo ali gera um estresse, né? A gente sabe e é visto na literatura que os processos de aprendizagem, eles têm algum tipo de elevação mesmo da ansiedade, do estresse, e isso tudo também é um processo de atenção, de engajamento na atividade. Por que usar o EG? Porque ele tem uma boa resolução temporal, né? E, de certa forma, especial para o custo. E também por ser não invasivo, por ser fácil de aplicar no laboratório, assim, menos custoso do que outros processos. A gente pode ter acesso com ele, com bom processamento, né? Com análise correta de potenciais evocados ou eventos relativos aos potenciais, a gente pode ver processos conscientes e inconscientes dos indivíduos em reação a um estímulo que pode ser externo ou interno. E eu vou falar um pouquinho desses estímulos. Então, a gente já fez um trabalho, né, onde a gente revisou 40 artigos por uma metodologia de revisão chamada Prisma, onde a gente quis entender melhor as demandas de atenção.
e ver como que a gente poderia aplicar nesse contexto. Então, a gente poderia usar os sistemas virtuais ali, que eu apresentei, só que tendo características a mais, né, do processo de engajamento, como que isso auxiliaria na terapia, né, então daria para aplicar em diversos projetos dentro do laboratório. Esse é o nosso objetivo, criar limiares, o maior entendimento da demanda de atenção. Sempre nos trabalhos, essa demanda de atenção está associada ou com a carga cognitiva, a fadiga do usuário, ou os trabalhos estão realmente vendo o quanto de atenção a pessoa está alocando, né, que tipos de processos que eles analisaram com isso, ou então na simulação de direção, porque daí entra aspectos de segurança, né, a gente tem muito trabalho nesse sentido de ver se o usuário que está dirigindo um carro, se ele está cansado, ou então no piloto de avião, tem vários trabalhos nesse sentido. Por quê? Porque entra questões de segurança, é muito importante que tenha métodos efetivos para isso. Então, eu quis ver que processos de detecção da atenção estavam dentro desse trabalho, de jogos de forma geral e também para ver as variáveis do sistema virtual. Talvez eles querem apenas ver essa profundidade, essa cor, esse espaço atuou melhor no engajamento do usuário, né? Então, variáveis do sistema apenas para essa detecção da atenção, relativa à atenção do usuário. Como o termo atenção ele é muito amplo, né? Ele pode aparecer no artigo de diversas formas, depois a gente reduziu mesmo para optar ou no resumo ou no título da busca, porque senão vinham mais de 13.000 referências e aí foram os processos da revisão, né, sendo eliminados os artigos que não eram interessantes. No processo de categorização da atenção, dentro desse artigo, a gente fez 3 níveis. Então, seria o engagement, o endorsement e o total immersion. Eles estão relacionados ao sistema virtual aplicado naquele estudo. Então, por exemplo, no jogo Tetris, que a gente, né, você sabe aquele Tetris que quando vai caindo as pecinhas, vai montando as figuras. Ele não é tão passivo como assistir um vídeo, mas ele é um processo ativo muito mínimo, assim. Você não se identifica no jogo. Você não tem um jogo nem um pouco imersivo. Não tem presença de avatar, não tem presença de um ambiente virtual que simboliza um ambiente real, né? O que já acontece nesse segundo estágio, que seria um ambiente semi-imersivo. Então, o usuário já se sente emocionalmente engajado de estar ali, mas não tão imerso quanto no Total Immersion, que a gente consegue ver quando tem os Heavy Mountains Device, então aqueles óculos de realidade virtual que estão nesse Total Immersion, as caves, quando a pessoa tem um ambiente que tem telas tanto no teto quanto em todas as paredes. E elas se comunicam formando um ambiente mesmo, como se ele estivesse numa praia, numa montanha, né? Diferente daquele ambiente real dele. Então, projetando um ambiente diferente e ele sente uma completa imersão. Ele tem esse senso de estar presente. A gente consegue trazer várias metodologias da psicologia para poder associar aqui e entender melhor a atenção. Com isso, a gente fez essa ilustração, dá para ver com essas setas apontando para a cabeça do usuário e aqui saindo, as diferentes formas de abordar a atenção. Tem uns estímulos que vêm do meio externo, então seriam esses ambientes virtuais. Eles vêm, ou então eu estou caminhando por um local, tem uma pedra, preciso desviar. Um estímulo externo, eu tive que prestar atenção e agir em relação a ele. Então a gente chama isso de bottom-up attention, ela vem de fora para dentro. E aqui, ao contrário, eu tenho que resolver uma tarefa matemática. Né? Ela não me estimulou, é um papel ali branco, ela não agiu só devido à minha atenção prestada a ela. Então, seria a top-down attention. O primeiro passo é executá-lo e com isso a gente reflete com características dentro do sinal fisiológico que a gente pode detectar, né? As características, o objeto, a memória de trabalho. E aqui, quando a atenção vem de fora para dentro, a primeira detecção do sinal fisiológico seria esse arousal. Então, há um aumento, uma elevação das ondas cerebrais, de forma geral. E aí é interessante saber processos para realmente filtrar e ver o que vai ser interessante nessa elevação das ondas cerebrais. E aqui as
criar redes neurais internas mesmo do indivíduo, que vão trabalhar de forma ou involuntária ou voluntária, gerando uma atenção que eu posso ver com processos conscientes e processos inconscientes. Então, só para mostrar que dentro de um tema tão, que a gente até falou isso na literatura, né? Todos sabem o que é atenção, todos nós temos uma ideia, mas cientificamente ninguém sabe o que é atenção, porque dá para ver de tantas formas, né? São tantos conceitos relacionados, e é isso que a gente está querendo relacionar mesmo para poder entender os nossos, melhor os nossos sistemas. Uma teoria que vem também da psicologia seria essa restauração da atenção, que todos, de certa forma, já devem ter ouvido falar. Quando a gente está imerso em natureza, imerso em algum sistema que traz tranquilidade, você tem essa sensação de estar being away, de estar longe ali dos compromissos. A soft fascination, você fica fascinado, ver as nuvens se movendo, as plantas, um pássaro voando. É uma extensão do seu corpo. Você passa a querer ficar ali, se sentir presente e se sente compatível àquele ambiente. Então, imagina um processo virtual, né, um sistema virtual que promova todos esses sentimentos. Seria o mais próximo do ideal, né? E aqui, dentre a revisão dos trabalhos, nós conseguimos identificar algumas áreas cerebrais. Então, aqui seria a exemplificação do sistema 10-10 do EEG, ou seja, eu tenho vários eletrodos colocados ao longo da cabeça do indivíduo, né, em um sistema padronizado, com distâncias exatas, para que fique na mesma localização, independente do tamanho da cabeça da pessoa. Em algumas regiões, assim, as ondas cerebrais estão por todo o cérebro, né? Alfa, delta, algumas nuances de frequências de ondas eu posso detectar em todo o cérebro. Porém, há uma maior ou menor ativação de determinadas ondas em determinadas regiões que esses trabalhos identificaram ao executar determinada metodologia. Então, como a gente vê que é variável, né? As metodologias são diversas, as aplicações dos sistemas virtuais, como que eles interferiram, fizeram a intervenção no usuário e dali passaram a detectar as ondas cerebrais e como é o comportamento delas diante daquela metodologia. Então, convido a todos a ler o trabalho que claro, teremos mais detalhes. Né? E é isso, obrigada. Questões aí para a Rainha, gente? Eu queria perguntar, você está querendo analisar só no ambiente virtual a questão da atenção? Como é uma intervenção que a gente tem algum controle, porque ela foi criada ali no laboratório, sim, eu quero ver como que a atenção está performando diante desse ambiente virtual. Mas claro que aplicações reais são de interesse, né? Mas nesse primeiro momento, sim, já é um projeto ambicioso, assim, de entender melhor isso. Você vai usar só o eletroencefalograma normal ou vai usar o potencial voltado? Não, eu vou... Isso. Pretendo checar potenciais vocados, eventos relativos aos eventos nele, e também juntar com o eye tracking, que é a parte de as métricas oculares, né? Para onde a pessoa está olhando, se tem movimentos rápidos, movimentos que indicam um estado que ela não está consciente daquela atenção, ou quando ela está olhando fixamente. Esse processo do olho ajuda muito a gente validar o que está acontecendo no EEG. Assim, não é uma coisa científica, mas é uma experiência pessoal, né? Por exemplo, eu tenho parentes que têm déficit de atenção. E no ambiente virtual não aparece ter presentes. Não acusa. Legal. Pois é um passo que eu pretendo chegar lá. A gente vê como que está se comportando com esses indivíduos que talvez estão com uma terapia em outra, né, uma terapia muscular, enfim, mas não tem déficit cognitivo, não tem um déficit de atenção, mas depois a gente vê com quem tem alguma debilidade nesse sentido. Mas é muito interessante. Obrigada, professora, excelente apresentação. Aquele quadro que você mostrou, desenho antes ele faz parte do arquivo, o anterior.
psicoterapia, psicologia, tudo, o pior que estava, desculpa, em alguns contextos eles não sabem dizer o que está acontecendo, né? E esse roubo, na verdade, de atenção, ele partindo de um modelo, é interessante, é muito Sim, veio baseado já numa metodologia de Stum, é um autor antigo. Em 2011 ele fez um trabalho, então um pouquinho da cara dessa ilustração ventilar, claro, acrescentado alguns tópicos novos que a gente viu em referências atuais. Então uma construção, né? Tem área tanto de psicologia, a neurociência. Isso, neurociência de forma geral, né? É bem visto, mostrado nessa ilustração. Excelente. Obrigada. Mais questões? Ótimo, Ida. Ok, pode encerrar. Estamos quase chegando no fim, né? Então, mais ainda. Põe aquele. Você fez um. Você fala aquele fundo? É do. E só para agradecer a vocês, né, por essa disponibilidade de estarem aqui, de fazerem esse movimento dessa atividade presencial. A gente fica muito feliz, né, por isso. É um dos primeiros eventos realizados aqui. Demonstra aí realmente, primeiro, pelo contexto mesmo, né, do trabalho que vocês vêm fazendo durante todo esse tempo. É uma área que envolve muito, né, a questão da pesquisa é muito arraigada, né, na área de vocês. Então, assim, parabéns por isso, obrigada por esse tempo, obrigada, Fábio, também, né, por ter conduzido todo o processo, nos colocar à disposição de vocês, sempre que precisarem. Chamar também, né, o pessoal, para a gente começar a dar alguns passos maiores, né, dar alguns... voltar um pouco, né, para o nosso ambiente. A gente sabe das dificuldades, né, da ansiedade que gera, mas felizmente ou infelizmente é o que temos que conviver, né? Vai ser com o que a gente tem que conviver. Então que a gente comece devagar aí com todos os cuidados, mas que a gente caminhe, acho que é o principal. E parabéns pelos projetos, muito legal, muito interessante. Parabéns mesmo. E também porque vocês não pararam, né? Durante todo esse tempo vocês se desenvolveram cada vez mais. Né? Então se passaram, alguns eu acompanho, né? O pessoal vem fazendo e assim, é aquela coisa de transformar, né, um osso numa sopa, pegar o que a gente tem, dificuldade do momento, e fazer com que ela se amplie, né, e traga resultados, na verdade. Né? Então, muito bom. Gostaria de agradecer também, em nome aqui dos colegas, né, pela oportunidade, né, de estar aqui, pelo Fábio também, por ter organizado. A gente sabe que não é tudo que a gente vai fazer, dá muito trabalho, né? Então ele se prontificou aí a organizar esse evento, né? E a gente está muito feliz em estar aqui e participar, né, desse reinício, como você disse, né? Com certeza a sua participação também foi decisiva como diretora, né, Fábio? Eu acho que vocês tiveram aí contatos constantes para poder organizar isso. Então, quer dizer, agradeço. Eu também tenho uma palavra, né, assim, eu parabenizo assim, você por estar aqui como diretor até agora conosco, né, porque a gente vê aí ações, né, em diversos lugares, e é muito difícil ver a presença do diretor até esse momento, assim, até o fim, né? Eu acho que é muito simbólico, na verdade, isso aqui. Eu acho que por todo o contexto. Então, assim, você está de parabéns pela condução de tudo. Não, mas eu tive pela que sua presença. fazer umas coisas. Justamente por isso, pela sua presença, assim, na verdade, assim, pelo esforço, pela receptividade, por tudo, viu?
Com certeza isso é muito Ah, importante. sempre que eu posso, eu gosto de acompanhar. Às vezes a gente não consegue fazer tudo, né? Faz tudo, mas sempre gosto de acompanhar. Ótimo, obrigado. Obrigada a vocês aí. Muito bom, Obrigada, então Fábio. encerramos. Tchau, Até tchau, mais. Patrícia. Pode encerrar aí, cara.